Começando mais uma revisão aqui, hoje de 19 de janeiro, sexta-feira, sextou. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, porque dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo dólar aqui. Setup das linhas. O que aconteceu hoje? Infelizmente, igual ontem, o dólar foi corno de faltar poucos pontos, tá? Para pegar aqui a linha inferior, que é a linha de compra. Porque se tivesse tocado exatamente, faltou aqui, deixa eu ver quantos pontinhos. Ai, essa cruz. Tirar, pronto. Puxando, cerca de um ponto que faltou, tá? Um ponto não tocou e aí subiu reto, cravando a linha superior, dando aqui quase 30 pontos, tá? E chegou na linha superior, aqui eu já entrei. Foi venda. Comentei que seria até perigoso, porque sexta-feira, já chegando meio-dia, o volume cai muito na parte da tarde, como realmente caiu. Então foi sofrido aqui. Deixa eu ver se foi aqui. Chegou a pagar parcial, tá? Chegou a pagar parcial de meio, na verdade, 1 para 1. Porque o stop é de 7,5, então um parcial de 7,5. E aí o preço voltou, ficou na região de novo da linha, deu um medinho aqui, mas chegou a andar depois uns 15 pontos. Eu larguei a operação nessa região aqui, porque estava com retração de FIBO do gráfico de candles e já era praticamente 3 horas, quase 3 horas da tarde. Não valia a pena sofrer para estar em operação logo no dólar e na parte da tarde de sexta-feira. E aí a gente vê que praticamente foi justamente a região máxima que chegou essa venda aqui de cima. E aí voltou e fechou próximo da linha superior de novo. Então foi bom eu ter saído aqui nessa hora. Já em relação à regra de coloração do Renko, a primeira cor a gente ignora, então a gente não faz venda. Mudou de cor aqui, mas estava na região da linha de venda. Preferi esperar pela linha do que pelo Renko. Estava esticado também. Pensei em compras aqui no gráfico de candles. Só que se fosse entrar pelo Renko, acabou andando aí uns 11 pontos mais ou menos. A venda deu stop, porque quando chegou aqui, chegou de forma bem esticada, foi um candle volátil dos 5 minutos no gráfico de candles. Mudou de cor de novo na volatilidade, e aí também uns 17 pontos. Então, compras foram até interessantes, mas ainda assim a linha hoje foi melhor, preferi a linha aqui. Já em relação ao índice, o índice surpreendeu de novo. Ele fez o mesmo movimento que ontem. Abriu com gap de alta, tinha motivos macros para subir, vou falar sobre isso depois. Subiu, chegou no topo do dia e começou a voltar. Trocou de cor aqui, teve volatilidade, então se entrasse na venda teria estopado, entrasse na compra teria estopado, até que surpreendentemente essa venda aqui pagou horrores. Mais um dia, quase 1.000 pontos. Que não era para ser esperado, não era esperado um movimento de queda igual esse aqui, mas ainda bem que hoje teve, diferentemente de ontem, um movimento altíssimo na parte da tarde. Pagou também quase uns 900 pontos, mas acionou era aqui 2h30 da tarde. Ontem não teve isso. Ontem a venda foi até o fim do dia. Ontem foi dia de super tendência. Hoje já teve a tendência e uma correção bem forte. Então, mas o gráfico de candles não tinha muito sentido. Tinha mais perigo de dar errado do que dar certo, mas acabou dando certo. Motivos macros aconteceram, mais motivos internos do que de lá fora. Para o índice cair hoje forte mais uma vez. O dólar, gráfico temporal de candles, o que a gente tinha no macro aqui? Ontem, tá? Fechou nessa região. E aí, hoje, abriu com gap de baixa. Confirmado o padrão que estava acontecendo lá fora, o viés. E aí, aqui, nesse tempo gráfico, a gente já consegue pensar que pode ser um possível topo duplo. E que está na região do rompimento, que tem que dar sequência. Se não der, vai formar talvez um mercado lateral aqui. Acabou formando o mercado lateral. E tinha uma retração também, que é a retração dessa região, desse topo aqui. Com esse fundo, nós estávamos abrindo na região do primeiro toque, aqui de retração, com troca de polaridade, regiãozinha importante. O primeiro candle do dia foi um candle de rejeição, quase um long leg doji, então operar em torno, dentro dele, não é recomendável, espera romper para depois fazer alguma coisa. E aí o preço deu a tentativa que talvez ia renovar a mínima no candle 2, não rompeu, voltou
Deu candle 5, parecendo que vai romper máxima. Rompeu, mas rompimento falso. 6 doji. 7 aqui, rompeu máxima, mas fechou com rejeição. 8 de convicção. 9, convicção. Veio o 11, mas o 11 estava negativo antes. Parecia que ia romper mínima. Não rompeu, fechou de alta. Por enquanto, nada a ser feito dentro do primeiro candle. E aí começa a ter essas barras fortes aqui, querendo testar já essa região de fundo. Só que por gráfico branco, sem médias, operar aqui também é perigoso. Um gráfico branco, porque está dentro ainda dessa região. Mas aí as médias vêm para ajudar a gente a interpretar como que está a tendência. E que eu analisei aqui? Opa! Pronto. Barras fortes de venda. Deu esse como se fosse um mini respirozinho. Filtrei por 2 minutos, procurando possíveis gatilhos de venda aqui. Para pegar pelo menos 1 para 1. Era principalmente para fazer 1 para 1. Porque poderia ser rompimento falso. Para pegar a liquidez. Essa região desse fundo aqui. E aqui era a abertura das ações. E a gente tinha Petro, Vale e FNC em alta. Pelo menos na abertura. E o dólar poderia cair com isso. E aí entradinha aqui, por exemplo, nesse 36, foi acionado. E aí praticamente o movimento caiu, pegou 1 para 1. Foi só para cravar 1 para 1 que o movimento voltou. Cravou 0,5% de baixa, junto também. Aqui, LS não ativou, então voltou, apenas por voltar mesmo, foi um rompimento falso. O fluxo estava bem estranho, tá? Bem estranho mesmo. E aí voltou forte, forte, forte. Com isso aqui, a gente começou a ver as ações voltando a ficar no campo no zero, ou até caindo. Vale, por exemplo, começou a cair. Rompeu o máximo aqui do dia, mas aqui eu já estava pensando no pior, que era um possível alargamento. Já tinha aqui uns 3 toquezinhos de topo próximos e tinha já toques de fundo. Então poderia pensar no pior, que é o alargamento que realmente respeitou. Teve uma sequência compradora interessante nesse movimento forte. Ficou travado. Setup da 50 aqui, cabe. A gente teve gatilho? A gente até teve 53, 58. Aqui nessa região, era região de máxima. Confluências, o que nós tínhamos aqui? Não tinha Fibogap mais. Aí se eu ficar caçando Fibo, eu vou caçar, né? Então, se eu marcar desse topo... então achei, primeiro nível de retração. Tá, mas o preço aqui, ele tava vindo muito, muito forte. Tava com cara que ia fazer o mesmo movimento de ontem. Mesmo movimento, era melhor esperar para ver se esse alargamento ia ser mais inclinado para cima. Ou, quando desconsiderando as sombras, tava fazendo isso aqui e ia voltar. Muito perigoso, muito perigoso. E aí deu 11 horas, rompeu a média de 50 sem nem tocar na média de 9, foi subindo forte de novo, de novo, de novo. Ajuste, uma possível região de trava. Chegou no ajuste que tinha as linhas aqui de venda, a gente vendeu nessa região. Era uma região mais interessante para se fazer entrada, fechamento de gap, ajuste, média 200, retração macro, região de topo aqui também. O preço deu um susto, deu uma alta volatilidade aqui meio-dia, teve notícia. Mas foi uma notícia que não tende a gerar tendência. É só o candle praticamente que move, mas depois acaba que morre a tendência. Rompeu máxima, candle de rejeição, não conseguiu renovar a máxima do candle anterior. Candle de rejeiçãozinha também, e aí começou a força vendedora. Dando movimento a favor da nossa venda que estava na linha aqui, né? E aí o preço passou para baixo da média 9 com a 20. Comentei que poderia dar operação de venda aqui. Por exemplo, nesse candle 47, se tivesse fechado bonito, não fechou bonito. Se 49 nem teria risco retorno, mas nem foi acionado. Voltou de novo, ficou em volta da média de 20, lateralzinha aqui, sem tendência. Quebrou a 20 para cima. Deu aqui a impressão que ia formar também um ombro, cabeça, ombro. Motivo bom para quem está na venda continuar na operação, porque a média de 50 está irrelevante, 80 também e 200 está flat. Então é mais aqui ser uma região de retração, topo importante. Está formando uma figura aqui. Tem a linha que é uma linha forte para travar o preço. E o preço estava demorando para quebrar esse oco. Foi quebrar só aqui, ó, quando fez esse movimento forte e vral para baixo. Nessa barra teve um movimento bem estranho que foi refletido também no índice. 2h25 da tarde, a gente teve aqui essa barra, ó. 66, uma barra que pegou,
liquidez desses topos aqui e foi já buscar a média de 80, mas é um volume interessante para a força compradora, que ele já não tinha desde aqui praticamente 10h30 da manhã, barra grande. E depois disso aqui o preço não parou de subir. E aqui voltando para o dólar, então movimento bem forte, só que estranho. Pela hora, 14h30 praticamente. E aqui, retração de FIBO do dia. Não está acontecendo nada lá fora assim que faça esse movimento. Sair da operação. Sair da operação, volume na tarde tende a reduzir. Isso aqui poderia ser uma barra de exaustão como realmente foi. E aí o preço nem conseguiu renovar a mínima dessa barra. Voltou, rejeição, 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 convicção com o back agressivo, não vou vender no 71, não vou vender nessas barras aqui também, porque tudo pro back agressivo, quebrou a média de 20, dá a impressão que vai cair, não vai, forma uma barra negando, forma tipo um engolfo aqui, engolfa a barra anterior, passa para cima da 20, e aí depois o mercado ficou praticamente com gap entre candles, volume fraco em torno das médias, médias sem tendência, e finalizou o dia com um movimento aqui até forte, 18h10, chegando a quase testar a máxima do dia, cutucou inclusive, cutucou aqui, mas não conseguiu romper, porque já era fim da tarde praticamente, fim do pregão, e voltou para a região 200 com as médias todas emboladas. E aqui nessa região que nós tivemos aqui embaixo, formou um fundo duplo que deu sequência, mas só no fim do pregão que realmente pegou o impulso, mas mesmo pela questão de volatilidade do fim do pregão. Sexta-feira também, investimento de opções, que eu vou ressaltar sobre isso, mas praticamente que eu vi de operação foi essa aqui, que só pagou 1 para 1, já era possível de dar errado pela questão de não estar andando o preço, tá dentro do primeiro candle, tinha que fazer parcial 1 para 1. Não vi operação aqui, nesse movimento altista, não deu reversão. Aqui, setup da 50 seria perigoso, a gente tá operando contra uma força compradora muito forte. O dólar tá forte para subir no macro, não para de querer subir. Subiu sem tocar nas médias, não vejo como gatilho, Deus me livre, porque já perde o risco retorno. Voltou, não fechou bonito, não fechou, nem acionou, nem tinha risco retorno. E nada a ser feito praticamente até o fim do dia. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trade, com vídeos com temas muito importantes, acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. O que a gente tinha aqui no índice hoje? Comentei ontem que o fechamento fechou de forma esticada. Mais um dia, né? Mais um dia aí, fechando ontem aqui na região de sobrevenda. Então, já ia acionar o setup do IFR na abertura. E o setup, então, acionou, só que não andou muito hoje. Ontem até andou, então o máximo que pegou foi 200 pontinhos. E também, além desse tipo de abertura, a gente teve aqui... deixa eu tirar essa projeção. A gente teve um tipo de gap bem interessante, que é um gap de cruzar todas as médias, né? E esse gap tende a direcionar o movimento de alta, só que o índice insiste em cair. E aí eu comentei que quando começou a travar esse topo aqui, comentei que estava com cara que ia formar igual ontem. Gap, tudo lá fora para subir, gap, a mesma coisa, tipo de gap, o setup do IFR acionado. Subiu, começou a abertura das ações, despencou. Ó, movimento igual aqui. Subiu. Aqui nesse topo, tinha até uma possibilidade de contra-tendência. Comentei na hora que a única coisa que estava precisando poderia ser gatilho pelo 2, gatilho pelo 5, ou 10 do 2, ou 4 do 2, ou 10 do 2, ou 4 do 5. Só que as únicas confluências que eu tinha aqui era ver o VWAP do dia anterior, que nem é uma coisa que tende a segurar tanto assim. É só uma confluência extra. E se eu fosse marcar a retração de ontem, primeiro nível de retração. Então, basicamente, só tinha retração. VWAP nem é uma coisa tão forte assim. 200? Não, 200 estava longe ainda. Mais alguma coisa aqui? Não, não tem. Se eu marcar a projeção desse último aqui, primeiro alvo tá lá em cima ainda. É PFR. Tá, PFR é a última coisa que a gente olha, o gatilho. Tem que ter confluência antes. Tinha esse risco, porém, acabou pagando aí. O preço começou a voltar antes mesmo da abertura do à vista. Um movimento bem estranho. Que lá fora tudo subindo, aqui poderia subir em alta. Chegou na região desse pavio do primeiro candle, fez um respiro, rompeu o primeiro candle. E aqui foi com a abertura do à vista. E as ações abriram em alta.
Aí teve 10 e 15 aqui, um movimento forte de correção. Pensei que talvez poderia agora realmente voltar, né? Tava querendo apenas buscar, por exemplo, o nível de Fibogap. Ah, travou na região de 61, fez um rompimento falso, tá formando tipo um 2 3 engolfo de alta, vai subir. Não fez isso, nem rompeu a máxima desse candle. Posso dizer que a VWAP estava segurando? Posso, ao mesmo tempo que eu posso enxergar que foi mais aqui retração de 50% e aí formou um bear 180. Pode ser, mas o mercado estava fazendo o mesmo movimento de ontem. E aí formou esse bear, não é gatilho, as médias não estão alinhadas, olha só, 9 acabou de cruzar 20 para baixo, 20 está apontada para cima, 50 está flat, 80 apontada para baixo. Que bagunça, né? E aí na cara de ajuste e sem risco retorno para fechamento de gap. Vem o candle seguinte, não fecha o gap. Volta. Será que agora vai subir o preço? Porque olha esse 22, rompeu a média de 9. Ih, não subiu. Fez aqui como se fosse um pullback, mas é muito recente a gente achar que a média de 20 está em tendência. Porque ela estava apontada para cima, começou a apontar agora para baixo e foi cruzada aqui. Então agora aqui já começou a tendência. Aí eu vou caçar venda aqui. Nem é um bom gatilho com rejeição. Mas o movimento foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi. É igual ontem, movimento bem forte aqui nessa queda. Vale começou a entrar no campo negativo, puxou muito o índice. Chegou bem próximo de 0,5% aqui. Pensar num contra-tendência, até coloquei que poderia. Fomos estopados, tá? Aqui nós tínhamos, se eu marcar a projeção do topo ao primeiro candle, era a região de 161. Se eu marcar aqui do topo ao gap, primeiro alvo, então já tinha confluência. Nós tínhamos aqui, que é mais, deixa eu lembrar, próximo de 0,5%, o LS ativou nessa região aqui. Pode ser candle de exaustão 30, características fortes. E aí, como possível gatilho, tinha esse 76 aqui, 1, 2, 3. Acionou, voltou, estopou. Deu mais uma possibilidade, só que esse já sem risco retorno, então não cabe. E aí o preço subiu, trollou feio aqui, passou para cima, tocou na média de 9 na verdade, só que de novo a média de 9 ancorou, jogou o preço para baixo. 37 é gatilho, distância da 20, o fechamento está um pouco distante da média de 9. Mas o maior problema aqui, principalmente, a gente tem a questão do risco retorno, não tem risco retorno para fundo. Uma região de trava, 161 da primeira pernada. Não tem risco retorno, então, para a região aqui do fundo. Voltando, exatamente cravou aqui, nem cravou exatamente, né? Chegou próximo de 1 para 1 e voltou. Quebrou a média de 9, foi buscar 20, o BR agressivo, vou vender? Não preenche critérios. 9 cruzou a 20 para cima. Comentei que poderia dar trade de compra, mas que poderia ser ruim, porque já estava subindo já em canal. E realmente foi um canalzinho. Rompeu esse canal para baixo, aí 9 cruzou para cima, 9 cruzou para baixo. Não vejo elas em tendência. Então marca topo, marca fundo, espera romper máximo ou mínimo para fazer alguma coisa. Rompe fundo, rompimento falso, voltou. Médias ainda sem tendência. E aí teve um movimento de volatilidade aqui, conseguiu romper a máxima, chegou na média de 80, posso pensar em gatilho de venda aqui? Pelo 2 minutos, a gente teve o 167. Vamos ver a questão do risco retorno. Foi acionado? Foi. 145 pontos, tem risco retorno para média de 20, tinha confluência. Retração de fibra. Deixa eu marcar. Tinha região de primeiro nível de retração. Ajustando aqui. Primeiro nível de retração, setup do 80 poderia ser possível, mas não pagou, tá? Então já anotando aqui, deixa eu marcar. Marcando, estopou. Fez um pullback na média de 9, pullback agressivo. E começou trap zone da 20 com 80. Não vejo como gatilho pelo pullback. Testa 80, volta. Testa 80 com rejeição e VWAP também. Rejeição, candle bem irrelevante pela questão do afastamento também da média de 9. Esticou, afastou da 9, pegou níveis de retração e deu 79 com LS ativo. Tem aqui possibilidade de reversão? Só se tiver confluência, mas pela hora aqui, ok, tem distância para o fim do pregão ainda. Topo, fundo, 61. Região aqui de confluência, troca de polaridade desse último fundo que a gente teve. Gatilho, pelo 5 teve, mas sem risco retorno possivelmente. Deixa eu ver, confirmar. Sem risco retorno. Pelo 2
2 minutos. A gente teve como se fosse um PFRzinho aqui. Risco retorno até bom para 9 do 5. Teria pego a média de 9? Teria. Primeira parcial, metade da mão obrigatória. Depois é a média de 20. Depois a média de 20, que não chegou, tá? Então fez mais um pullback agressivo e voltou a subir. Mas não teria saído negativo, porque fazendo metade da mão na média de 9, mantendo o stop aqui na região do topo, ainda sai positivo. Voltou, testou 200, nada a ser feito. Pullback de novo, tem 92. No rato do rompimento da média de 200. Aqui já está começando o fim do pregão, as últimas horas. Subiu, mas não de forma esticada, só ancorando pela média de 9. Então esse movimento todo aqui foi uma subida ancorada pela 9. Faz o pullback agressivo na 20 e finaliza aqui praticamente formando como se fosse um topo duplo, fechando na região 200. Outra coisa que eu preciso colocar aqui é do índice, que no dia a gente teve então, cravou primeiro alvo quase 100% para baixo, tentou buscar aqui corrigir bem forte, inclusive o índice fechou acima de 0%, então a gente fechou com um dia positivo, surpreendeu, voltou tudo, inverteu o movimento praticamente. Mas no macro já era para ter feito esse movimento, né? Precisando de correção. Por quê? Já mostrando para vocês aqui. Em relação ao macro do índice, eu reparei uma coisa bem interessante aqui. Em relação às ondas de Elliott, né? Vamos colocar no 15 minutos. O que a gente teve? Em relação ao início do ano, a gente teve um movimento aqui de onda 1, 2, 3, 4, 5. Falei que ia acontecer uma possível correção ou reacumulação. Onda 1 é ABC, né? Acontece um movimento meio complexo aqui, foi, parecendo lateralidade. Mas acabou sendo uma reacumulação para criar uma nova tendência. E aí começou no dia 16, essa semana, movimento de queda de novo. O que eu posso considerar dessa queda aqui? Perna 1, 2, 3, 4, 5. Então o fundo de hoje foi a onda 5. E coincidentemente eu tenho essa retração marcada aqui. De onde que é essa retração? Marcar pelo diário, marquei desse fundo com esse topo de que a gente teve no último dia de dezembro. E eu comentei que ontem fechou ainda sem tocar essa região. Então a gente pode finalmente ter aí uma trava. O Ibov. A gente tem aqui região do Fair Value Gap já preenchido. Muito bem. A mínima de hoje fechou aqui um PFR e fechou quase testando o fundo desse dia aqui, essa barra grande. Então pode ver talvez um repique na próxima semana. Estudo semanal, vou falar com mais detalhes. Então, o que eu tinha de interessante para falar mesmo era essa questão das zonas de Elliott. Esse canal aqui não vai estar respeitando tanto agora, mas formou de novo onda 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas cravadas, começa agora a correção ABC. E começou a corrigir, foi exatamente quando o S&P lá fora, vou falar do S&P, já contando que o S&P atingiu máxima histórica. E começou aqui, ó, 15 horas da tarde. 15 horas da tarde, foi esse movimento de alta aqui que impulsionou. Mas já estava subindo desde antes aqui, antes 2h10 mais ou menos. Quando atravessou essa linha, pegou liquidez. E continuou subindo mais e mais, então ficou na média de 20, esticado, mas foi. E aí pegou máxima na verdade, de 2 anos. Então a gente pegou aqui, a última vez foi janeiro de 2022. Atravessamos essa região, finalmente, era o único índice dos Estados Unidos que precisava, né? Renovar a máxima histórica. Nasdaq já foi, Dow Jones já foi, faltava o S&P. E aí foi, e talvez pode ter engatado essa alta aqui, juntando com o gráfico também, 5 ondas de Elliott, precisando de correção. A gente engatou esse movimento de alta na parte da tarde. Outra coisa que é bem interessante de ressaltar, que as ações de novo, igual ontem, surpreenderam. Hoje, boa parte delas, e FNC, Petro e Vale ficaram no campo negativo. Petro e Vale fecharam no campo negativo. O que deu essa virada aqui mais foi o IFNC corrigindo. Porque não era, se ela tivesse em queda, o índice ia fechar em queda ainda. E outra coisa interessante aqui no fluxo, olha o que a Morgan fez. Aqui por volta de 2h10, que foi quando o S&P começou um movimento de alta.
compra, compra, compra. Ela não parou de comprar. JP Morgan até ajudou um pouquinho. A UBS não ajudou. Hoje ela não atuou. Isso que foi muito estranho no fluxo. Ela não estava atuando. Caía, não atuava. Não estava entrando praticamente. A XP deu liquidez para esse movimento? Deu, ó. Ela atuou hoje com a Morgan. 14, 15 mais ou menos, ela começou a vender. E aí a Morgan começou a comprar. Mas tinha Goldman aqui vendendo. Players fortes na ponta da venda também. E o índice começou a subir na parte da tarde. Outra coisa que eu preciso ressaltar, que o fato de hoje ser vencimento de opções sobre ações, acontece esses movimentos bem meio estranhos, não acompanhar às vezes índices lá fora. E como que estavam os índices lá fora antes da abertura, o viés que nós tínhamos antes da abertura das ações, né? Nós tínhamos lá, o que estava acontecendo? Índices europeus em alta, índices asiáticos estavam já divergentes. Tinha uns que estavam caindo, outros que estavam subindo. Hang Seng, ali um dos principais, estava caindo. China. Minério de ferro estava em alta forte. Alta forte. E não conseguiu puxar Vale, porque é aquilo que eu falei em um dia desses aí atrás. Mesmo que o minério esteja em alta, nós temos que preocupar muito com a situação da China, que é o maior importador de minério de ferro, principalmente da Vale aqui. Independente se o minério está subindo, pode até favorecer outros países, mas nós somos dependentes da China. E aí, se lá estava passando por alguma coisa por ter caído, nós vamos ter a Vale possivelmente caindo também, mesmo que o minério esteja em alta. Petróleo também estava em alta forte. Opa, no zero, na verdade, desculpa. No zero, neutro. Juros americanos caindo. DXY caindo. S&P subindo, tudo aqui praticamente direcionado para ser um dia, só o Hang Seng que não estava ajudando, um dia de alta para índice e queda do dólar. A gente teve um gap, precificando igual ontem. O movimento começou a inverter. Aí foram as ações, começaram a questão das ações aqui, interpretaram isso que Vale iria cair, independente de minério estar subindo. Petro acabou puxando para baixo também. E a FNC também estava caindo e depois começou a corrigir. O setor financeiro é muito sensível, não tem commodity, não tem algum amparo para a gente observar. Geralmente são questões internas, externas, junto à análise, interpretação. E aí ainda gira aquela interpretação no campo externo sobre juros, quando irão reduzir. Fica ainda aquela dúvida. As apostas para 100 março estão reduzindo cada vez mais. E isso gera, assim, é preocupante para a questão financeira, setor financeiro dos países, porque a gente gira em torno dos Estados Unidos ainda. Então, fica aquela dúvida, Banco Central, aqui, vai diminuir o corte de juros para acompanhar Estados Unidos ou vai continuar com esse ritmo de corte? E Estados Unidos não vai reduzir em março. Porque se a gente continuar cortando e lá fora ainda se mantém alta, a gente tende a ser prejudicado com isso. Outra questão que eu estava analisando, eu comentei ontem, efeito Trump. O que isso pode afetar a longo prazo. E gráfico mesmo, porque estava super esticado no fim do ano passado, precisava de uma realização. E tinha que acontecer mesmo. Então, graficamente, já tinha que acontecer. Aí, agora, a questão de dar motivos fundamentalistas para isso. Esses foram alguns que eu citei. E aí, o que a gente teve também? Uma coisa preocupante. Ontem, teve essa questão do Tribunal de Contas chegar a informar que o governo poderia finalizar esse ano sem conseguir cumprir a meta de déficit zero, tá? Que é a meta deles, que eles estavam programando desde o ano passado. E aí até especularam um possível rombo déficit que poderia ter, que era cerca de 55 bilhões, fechando 2024. E aí isso não foi legal, mas isso não era novidade, né? Eu acho que não tem ninguém que ia duvidar que talvez eles realmente não iam conseguir fechar 2024 sem bater essa meta, porque já chegou janeiro está fechando sem perspectiva nenhuma de alguma mudança, tem a segunda parte da reforma tributária para resolver, tem essa questão da desoneração da folha de pagamento, que é importante para esse déficit chegar a zero. Tem a questão, muitas coisinhas envolvidas, início de ano, começam as polêmicas de novo, e aí essa questão aqui do TCU, Tribunal de Contas, veio o governo hoje
Saiu uma notícia no The Invest, uma coisa assim, não sei de onde que eles coletaram, pode ser que eu esteja informando uma fake news, mas no Twitter do The Invest eu cheguei a ver. E é verificado, muitos seguidores importantes, muita gente acompanha e posta e tal. Eles postaram que o governo está possivelmente estudando em reunião para realmente revisar o anúncio que eles tinham feito. O anúncio era de déficit zero, eles estão começando a revisar para anunciar que não, nós vamos finalizar 2024 com 0,5% do PIB em déficit. E aí vai depender muito do PIB também, né? E aí, para variar, hoje saiu o quê? Uma notícia que a prévia do PIB. A prévia do PIB, que é o IBCBR, veio bem abaixo do esperado. Triste. Ou seja, talvez a gente pode ver o PIB mesmo, oficial notícia, vindo abaixo. Então, o PIB é como se fosse a forma mais fácil resumida. Seu lucro. Quanto que o país está tendo de lucro, né? E aí, lucro, se você usa o lucro todo e ainda por cima termina em dívida, é déficit, tá? Então, já estão pensando em revisar e anunciar que vai ter déficit de 0,5% do PIB. E aí, hoje vem o BCBR anunciando que poderia ter o PIB na notícia oficial vir abaixo do esperado. E aí, seria como se fosse menos lucro. Isso não é bom. Não é bom para um governo que gasta, né? Que precisa de renda, que precisa de lucro para poder financiar os gastos. Outra coisa que teve também, deixa eu ver aqui. Então era só isso mesmo que eu tinha que ressaltar e eu volto domingo para dar mais detalhes para o estudo semanal da semana que vem.